Boa noite, meu nome é Durval Amorim e sou caminhoneiro desde muito jovem. Tenho viajado pelas estradas do Brasil há anos e se eu começar a contar tudo o que já vi durante minha profissão, talvez alguém pense que estou louco. A verdade é que já presenciei muitas situações estranhas durante minhas viagens, não importando se estava em uma estrada de terra batida ou em uma rodovia pavimentada, ou mesmo nos pátios dos postos de combustível espalhados pelo país. O sobrenatural às vezes se manifesta em qualquer lugar. Gostaria de compartilhar com vocês uma das experiências mais impressionantes que vivi durante minhas viagens como caminhoneiro. O caso ocorreu no sertão da Bahia, em 1998, durante uma jornada noturna. Na época, eu costumava rodar bastante pela região, saindo de Xique-Xique, próximo à divisa com o Piauí, transportando carvão vegetal. Para evitar a fiscalização, muitas vezes pegávamos estradas alternativas e foi em uma delas que me deparei com algo que me deixou muito assustado: uma assombração. No mês de maio daquele ano, recebi uma proposta para transportar carvão de uma fazenda localizada na zona rural de um município chamado Buritama, até uma cidade em Minas Gerais. Pela empreitada, receberia uma boa quantia em dinheiro e, para evitar problemas, escolhi viajar sozinho. Ao chegar na fazenda durante a noite, comecei a carregar a carga de carvão e terminei por volta das 21 horas. Me despedi dos funcionários responsáveis pelo carregamento e comecei minha longa viagem. Depois de algumas horas dirigindo, já havia passado por Oliveira dos Brejinhos. É importante lembrar que a maior parte da viagem era em estrada de terra. Foi quando me aproximei de um trecho onde havia um antigo cemitério perdido no meio do nada, que tomei um susto. Meus faróis iluminaram e pude ouvir o som de um cortejo fúnebre vindo em minha direção. Eu decidi parar o caminhão a cerca de 100 metros do cemitério e pude ver que um grupo de pessoas estava levando um caixão. Estranhei muito, afinal, quem faz um sepultamento naquela hora da noite? Além disso, a escuridão era densa e percebi que haviam apenas homens no cortejo. Fiquei parado enquanto eles entraram no cemitério, e só depois que todos haviam desaparecido, engatei a marcha e segui em frente bem devagar. Para minha surpresa, quando passei em frente ao cemitério, não havia mais ninguém lá. Nesse momento, tive a certeza de que se tratava de algo sobrenatural, e o que eu mais temia era que o caminhão quebrasse. Afinal, naquele fim de mundo, sem qualquer ajuda, não saberia o que fazer. Eu acelerei para sair logo daquele lugar e só parei bem mais adiante, em uma pequena pousada de beira de estrada que oferecia refeições e hospedagem. O dono do lugar era meu velho conhecido e, ao ouvir minha voz chamando por ele, levantou e abriu a porta. Quando desci do caminhão, ele percebeu que eu estava muito nervoso, suando e tremendo, e perguntou se eu estava passando mal. O dono da pousada me ofereceu um pouco de água e começamos a conversar. Quando contei sobre o que tinha acabado de presenciar, ele disse que acreditava em cada palavra, pois ele mesmo já tinha visto esse cortejo. Fiquei curioso e perguntei o que era aquilo. Foi então que ele me contou que no início dos anos 50 vivia na região um homem chamado Heraldo Pires, que era considerado a encarnação do mal, e que o povo da época acreditava que ele tivesse feito um pacto. Esse homem, Heraldo Pires, costumava arrumar confusão, humilhar os mais humildes e não considerar ninguém. Quando alguém ousava desafiá-lo, era pedir para apanhar ou coisa muito pior. Muitos homens da época ficaram entrevados quando brigavam com ele. Alguns diziam que ele era pistoleiro, pois não plantava um pé de feijão e nem criava uma única cabeça de gado, mas sempre aparecia com o bolso cheio de dinheiro. De vez em quando, ele saía pelo mundo e quando voltava, estava ainda mais rico. As pessoas da região acreditavam que ele havia feito um pacto de fato e que era a encarnação do mal. Heraldo acabou ficando doente e muito debilitado depois de um encontro com um homem estranho em uma venda local. A partir desse dia, Heraldo não era mais o mesmo e acabou falecendo aos poucos. As pessoas da região acreditam que o homem estranho era alguém muito mau, vindo cobrar a dívida de um pacto que Heraldo havia feito.
Desde então, dizem que o espírito de Heraldo assombra aquela região e o cortejo fúnebre que o motorista viu era um dos sinais dessa presença sobrenatural. Algum tempo depois, Heraldo acabou contraindo uma doença grave e faleceu. A notícia se espalhou rapidamente e pessoas de toda a região foram ao velório, não apenas para prestar suas homenagens, mas também para ter certeza de que o desagradável Heraldo havia mesmo morrido. Muitos dos presentes olhavam para o defunto com desprezo e proferiam palavras de maldição e xingamentos. Antes da meia-noite, durante o velório que estava programado para durar a noite toda, os presentes começaram a ouvir barulhos estranhos vindo do fundo da casa. Parecia que alguém ou algo estava escondido no quintal. Sem hesitar, decidiram levar o corpo para o cemitério imediatamente. No entanto, ao tentar retirar o caixão de dentro da casa, uma ventania começou a soprar e alguns relataram que o defunto chegou a fazer uma careta, franzindo a testa. Durante o trajeto pela estrada até o cemitério, muitos dos presentes insistiram em carregar o caixão, já que aquele velório parecia ser um troféu para aqueles que sofreram nas mãos de Heraldo. Ao chegar à entrada do cemitério, o caixão tornou-se pesado e o povo comentava que ele parecia resistir à entrada. Foi necessário mais de 10 homens para sustentar seu peso, mas no fim ele acabou sendo enterrado. Naquela noite, muitos moradores da vila e das fazendas avistaram uma sombra em forma de pessoa voando pelos telhados enquanto a criatura gritava de maneira angustiante. Durante 7 dias consecutivos, os moradores próximos puderam ouvir gritos estranhos durante as madrugadas. No entanto, algo inexplicável começou a acontecer logo depois. Um por um, os inimigos de Heraldo começaram a morrer, todos adoecendo da mesma forma que ele, ficando magros, fracos e não resistindo à doença. Em cerca de 1 ano, não restava nenhum dos desafetos de Heraldo. Segundo a lenda local, o homem, mesmo após a morte, teria feito um acordo com alguma entidade maligna para que ele viesse buscar seus desafetos. Desde então, no aniversário de seu enterro, a assombração das pessoas mortas supostamente leva o caixão do infeliz, como aconteceu há quase 70 anos atrás. No entanto, ninguém tem coragem de entrar no cemitério para tentar libertar as almas das pessoas e do próprio infeliz, se é que isso realmente aconteceu. Não posso afirmar a veracidade dessa história, mas eu testemunhei o cortejo das pessoas mortas levando um caixão preto na madrugada. Além disso, depois daquele episódio assustador, nunca mais tive coragem de viajar por estradas durante a madrugada. Durante o dia, passei pela mesma estrada algumas vezes, mas o cemitério era muito antigo e não havia mais nomes nas cruzes, tornando impossível saber quem era quem. Em uma das minhas visitas, acendi algumas velas e pedi a Deus para dar descanso às pobres almas que viviam atormentadas, sem poder descansar em paz.